Bem, muito bom dia, irmãos, os irmãos também que estão em casa e aqueles que nos ouvem através das mídias, né? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e pedimos que o Senhor os proteja e guarde. E agradecemos agora pelo sustento, refletido também na devolução daquilo que a Deus pertence, que são os dízimos e ofertas. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela fidelidade dos irmãos em providenciar também da sua parte, segundo a tua orientação, o sustento para a tua igreja, as ofertas, os dízimos, que nada falte na casa de cada um deles, que as bênçãos do Senhor estejam sob o prisma, não é? Da abertura das janelas dos céus, como está a tua palavra, e que as pessoas vejam que há um povo que tem um Deus, e esse Deus faz diferença na vida desse povo. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vamos abrir hoje as nossas Bíblias em João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, que não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém,
vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Senhor, nós lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor abençoe com ela a vida de cada um que nos ouve. Amém. Que a nossa fé seja fortalecida, Senhor. E que a gente possa viver realmente de acordo com as orientações que vêm do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse relato aqui do Senhor Jesus Cristo, não é? Esse conjunto de afirmações, ele afeta todo crente, afeta todo mundo, mas ele tem que ser compreensível pelos crentes. Nós temos visto nos nossos circuitos aí, mesmo evangélicos, né? Muitos que têm um discurso, mas a sua vida não reflete o seu discurso. Então, nós temos que ser coerentes na nossa fé. O texto fala sobre a sombra, né? Sobre a luz de um ensinamento sobre a fé, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, não há questionamentos para a fé, não há explicação científica, lógica para a fé. Ela acontece no coração de uma pessoa que acredita e se envolve naquilo que acredita de maneira total. Espera pela palavra cumprida do Senhor na sua vida e na vida de outros, né? E sem questionar. Se Deus diz na sua palavra que o mar se abriu, o mar se abriu. Se Ele sustentou as pessoas com maná no deserto, é porque isso é verdade. Meu pai sempre falava comigo, a gente conversava muito, né? Ele era um estudioso da Bíblia, conhecia muito a Escritura, né? Ele dizia: olha, tudo que você lê na Bíblia, creia que é verdade. Se você não compreender, guarde no seu coração como verdade. Um dia Deus poderá te revelar a lógica daquele ensinamento, né? Daquela coisa que você não está entendendo. Então, nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. A Bíblia, para nós crentes, é a única regra de fé e prática. Nós vivemos pela orientação do que a Bíblia nos traz. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero colocar, porque essa afirmação de Jesus, ela nos afeta. Muitas pessoas têm lido a parábola do semeador e sabem a história do semeador. O semeador saiu semear, semeou a semente em 4 tipos de terreno e tal, né? E algumas sementes não brotaram, por razões lá que está descrito na parábola, né? Eu tenho visto muita gente, desde a minha infância, né, o uso desta parábola do semeador no sentido da aplicação evangelística. Você semeia a palavra, porque a palavra é a semente, está escrito lá. Você semeia a palavra e as pessoas aí aceitam ou não aceitam, dependendo do terreno, do sufoco que está vivendo e das situações que vivem, né? Mas eu tenho feito uma releitura dessa parábola. A releitura é que a parábola não é simplesmente, ela se aplica ao foco evangelístico, mas ela se aplica à vida do crente. Tem muito crente que ouve o que a Bíblia está, mas aquilo funciona como uma semente que não brota.
às vezes ela ouve, os sufocos do mundo fazem com que ela tenha aquele momento de prazer num culto, no ouvir de uma lição, de uma leitura da Bíblia, né? Mas no dia a dia não pratica, esquece daquilo. Estão sufocados pelos seus problemas. Acham até que Deus não... Essa questão que a Bíblia fala, da proteção de Deus e tudo mais, isso é algo que não funciona assim. Mas funciona. Então, a semente, o coração onde a semente é semeada, não é somente daquela pessoa que não conhece a Cristo e que está recebendo o evangelismo, não. É para o crente também. Quantas pessoas ouvem, já leram essa parábola aqui, desculpe, não é parábola, essa história aqui relatada por Jesus, esse fato, essa analogia aqui com a coisas da natureza, não é? Mas não aplicam na vida. É como a semente lançada num terreno lá que não brotou. Ela sabe da de cor, sabe que a semente está ali, mas a semente não germina, não produz aquilo que deveria produzir na vida da pessoa. Então eu chamo a atenção para a questão da fé e a questão da funcionalidade da palavra na vida do crente. Nós estamos falando aqui para vocês. Mas também falo para muitos que ouvem a palavra e não aceitam, porque o Satanás vai tirar a palavra antes que ela brote, né? O diabo trabalha nisso. Se o diabo trabalha nisso, é porque é algo que o incomoda, que é importante. Então, Jesus se compara a uma videira, né? E a videira, como toda árvore, não é? Frutífera, ela tem o objetivo de produzir resultados, produzir frutos. E aí eu chamo a atenção para o que Deus está, por meio de Jesus Cristo, definindo sobre você e sobre mim. Nós somos as varas. Então há dois tipos de vara, uma que produz fruto e outra que não produz. O que é produzir fruto, não é? Não é somente quando muita gente não tem o dom evangelístico, não evangelizou, trabalha, por exemplo, na adoração, no louvor, outro... o fruto dela é refletido na sua conduta íntegra, reta, que dá um bom testemunho da fé que ela professa, não é? O fruto tem muitas formas de serem apresentadas e expostas no ambiente onde nós estamos. Mas também para aquele que é chamado para evangelizar, o fruto é o produto, é a evangelização. A semente lançada no coração de outras pessoas. Mas a oração na vida de um crente também é um fruto. Aliás, a Bíblia tem um elenco de frutos, né? São chamados frutos do Espírito, né? Que são produzidos somente por quem é espiritual. Amor, paz, longanimidade, benignidade, etc. Né? Está escrito no texto. Então, quando você ama alguém, Jesus enfatiza aqui muito essa questão do amor. Mas ele fala que se a gente não tiver na videira, não vai produzir fruto. Não vai. Pode ser que você produza algum fruto deformado, sem o objetivo da sua existência. Mas Deus, ele cuida desses ramos, corta os ramos que não produzem, porque ele quer ramos produtivos. Então, se você está sendo definido por Deus aqui como um ramo da videira, você tem que ser produtivo. Você tem que ser mais, ter um coração mais ligado ao Pai, para que você entenda o que o Pai fala para você. Jesus disse: se vocês não permanecerem em mim, fora de mim vocês não vão produzir nada. Eu vejo muitas obras sociais praticadas por pessoas que não têm Jesus no seu coração, não são crentes em Cristo. Elas têm uma finalidade social? Tem, como todas as atividades humanas, mas elas não servem para a salvação. Elas não têm essa componente da vitalidade espiritual. As benfeitorias feitas pelas pessoas, aliás, as pessoas fazem
especialmente aqueles que estão nos cargos de governo, né? Fazem parte do total da sua obrigação e põem faixas elogiando a si próprios pelas coisas que fizeram. E as pessoas acham que quando uma pessoa age corretamente de acordo com a lei, ela vira herói nacional. Nós temos esses exemplos aí na nossa história recente. A pessoa julgou, condenou quem era bandido, ladrão, segundo a lei brasileira e virou herói nacional. Ele não fez mais do que a obrigação. Então, esse mecanismo funcional aí, social, isso aí é... Mas isso não leva as pessoas para a eternidade com Cristo. O que leva é quando, junto com o fruto, vai a vida que brotou de Deus, por meio de Jesus Cristo, e que nos usou e que produziu fruto. Para isso, a analogia aqui é somente com a árvore, não é? Para que dê fruto. E Jesus disse também com muita propriedade, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Aqui vejam que tem um elemento condicionante. Se permanecerdes em mim. Então há necessidade de uma atitude do crente. E as minhas palavras permanecerem em vós. Jesus não iria cobrar uma coisa que nós não tivéssemos capacidade de resposta. Então, essa permanência em Cristo exige uma entrega de vida, de fato. E nisto é glorificado, que deis fruto. Versículo 8 diz isso. Então, a palavra, ela está toda orientada aqui para o significado da vida propagante, que dá fruto, que vai dar novos frutos, que vai dar novos frutos, que vai assim, o evangelho vai se propagando e a vida vai se propagando, né? Então, no versículo 12, chama a atenção de uma coisa aqui. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Às vezes isso é difícil de ser praticado, né? Porque todos nós, em princípio, pensamos na proteção dos nossos próprios recursos, da nossa própria vida, do nosso próprio território, não é? E quando a gente vê que há alguma interferência na nossa vida externa, né, vai prejudicar as coisas que nós defendemos e valorizamos, nós fechamos as portas para qualquer tipo de interação, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente deve ser aberto para amar os outros. Quando a gente ama, a gente cuida. Quando a gente ama, a gente de alguma forma provê. Quando a gente abraça, a gente comunica um calor humano, que é uma questão de alma, né? De alma para alma. Mas também muitas vezes a gente tem que servir ao outro, né? Para que o outro vá bem, pensando nele, como pensamos também em nós. Então, ele completa dizendo: ninguém tem maior amor do que dar a vida por outra pessoa. Eu sei que a disposição, nós pensamos normalmente assim: Deus deu a vida por nós, morreu aí, nós não temos que fazer nada pelos outros. Não pode ser assim. Nós temos que orar pelas pessoas necessitadas do nosso país, ao nosso redor, fora do que a gente chama do nosso quadrado, né? Nós temos que servir quando for possível. Nós temos que ser misericordiosos com essas pessoas e não acharmos que nós fomos salvos, já temos a garantia da eternidade e o resto aí, cada um que ande como pode. Então, nós fomos escolhidos por Cristo com a finalidade de dar frutos. Eu quero enfatizar a palavra frutos só. Com a finalidade de dar fruto.
E não fomos escolhidos, nós não fomos a Cristo porque nós éramos inteligentes, espertos, entendemos e bonzinhos, nós éramos pecadores passíveis de ir para o inferno. Mas Jesus nos escolheu e morreu na cruz por nós. Amém. Então esse amor é que precisa ser imitado. Esse amor precisa ser imitado. E eu sempre converso com a Noemi, quando as coisas às vezes não estão boas, a minha perspectiva talvez seja até um pouco diferente da de muitas pessoas. Quando as coisas não estão indo muito bem, digamos, na área econômica da família e tal, tem duas possibilidades. Você encolhe o seu conforto ou você aumenta o seu trabalho. Dá um jeito. A primeira opção minha é sempre, se eu preciso de mais recursos, então eu vou atrás dos recursos adicionais. Claro, se não sair, eu tenho que encolher, fazer uma economia interna, né? Mas nós fazemos as coisas a despeito de ver tanta dificuldade no mundo, não é? Procuramos viver esse evangelho da participação para que outras pessoas possam entender o amor de Cristo através das atitudes. Às vezes as nossas atitudes, elas falam mais do que os nossos discursos bem elaborados. Então, eu tenho algumas pessoas lá, especialmente um casal, se chama Zé e ela Dalva, que a gente tem dado assistência há algum tempo, né? Eu oro por eles, oro não falo nada, só chego lá e oro por eles. Eles vieram na minha porta pedir para eu trazer eles para a igreja. Por que eles quiseram vir à igreja? Porque eles viram que o evangelho está sendo pregado, não é só de dizer Deus te abençoe, tchau. A gente tem, claro, nem todo mundo tem essa necessidade, mas quando houver no seu coração a percepção de que você pode transmitir a mensagem de Cristo de alguma forma, transmita. Mas não deixe de ter esse desejo de servir e de dar frutos, porque isso agrada de fato a Deus. E quem nos orienta nessa tarefa toda é o Espírito Santo de Deus. Amém. O versículo 26 fala: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei, o Espírito da verdade, esse vai dar testemunho de mim, vai dizer, olha, Jesus fez assim, faça também. Nossa referência é Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Hoje nós temos a grata, satisfação de estarmos participando da ceia do Senhor. Eu queria chamar os irmãos que vão nos ajudar aqui, para que a gente possa proceder à ceia. E a ceia está descrita de forma mais completa em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor, esse é o apóstolo Paulo dizendo, ele recebeu diretamente de Cristo, essa orientação. A gente vê que o que ele fala, ele detalha um pouco mais do que no relato da ceia que estão nos evangelhos. Ele dá uma disciplinada aí nesse processo também, porque naquela época a ceia era feita como um jantar coletivo em que cada um trazia as coisas. Tinha uns que eram abastados, outros que não tinham nada, Mas a ceia representa um memorial da morte de Cristo. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, já é um testemunho de verdade. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tem muito a ver com aquilo que nós falamos em João 15,
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, e ele vem. Então, até que ele venha. Então, a gente vê aqui na ceia, no processo, não é? Um anúncio, uma pregação. Ao tomar a ceia, você olhar para o outro aí com o cálice na mão, com o pão na mão, você lembre-se que aquilo está para você, entre nós estamos reafirmando esse anúncio de que Jesus voltará. E ele vem buscar a sua igreja. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Não pense, é claro, nós não podemos marcar data, cada um tem uma expectativa no coração, mas uma coisa é certa para todos nós: Jesus volta e vem buscar a sua igreja. Amém. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é para você dizer: hoje eu não vou. Quantas vezes eu ouvi pessoas falarem assim: eu não vou participar da ceia não, porque eu briguei, chutei o cachorro, fiz alguma coisa em casa aí que né? Não é para você fazer dessa forma. Confesse ao Senhor, se arrependa e participe. Aqui não está dizendo, então, você não pode participar. Claro que se a gente, como pastor aqui, faz a advertência. Como é que está a sua vida? A ceia é uma coisa séria. A ceia do Senhor é uma participação que deve ser levada muito a sério. E quem não discerne o corpo não pode participar. Esse é o elemento restritivo. O que é discernir o corpo? É saber o que é de fato o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É saber se você é ou não é corpo de Cristo. Nós já aprendemos aqui que o corpo de Cristo é quem? É formado em toda a história, pelos que foram lavados pelo sangue de Jesus. A gente olha para a cruz, que aconteceu a crucificação há 2000 anos atrás. 2000 anos antes de Cristo, as pessoas olhavam para a cruz lá na frente. A gente vê até no relato da caminhada para o deserto, não é? Que as pessoas estavam sendo mordidas por serpentes venenosas. E o povo estava apavorado. Já pensou? Imagine que você tenha na sua casa aí uma infestação, em todo lugar que você vai, abre um armário, vai tirar uma roupa, tem um escorpião lá. Você não ficaria apavorado? E você põe remédio e não consegue solucionar. As serpentes mordiam as pessoas e elas morriam, por causa do pecado, na verdade. Aí foram a Moisés, que era o líder, né? Nessa hora todo mundo pede socorro a quem é o líder, né? Moisés disse: vocês vão pegar aí o material assim, bronze e tal, fazer uma serpente de bronze, levantar na ponta de uma vara. Que remédio mais esquisito, né? Quem olhar para aquela serpente será curado, se for mordido pela serpente. É pela fé que a pessoa era curada. Estava olhando para quem? Lá no tempo de Moisés, para Cristo lá na frente. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, quem está ferido de morte pelo pecado, olhando para Cristo, né? Só olhar tem um significado simbólico, olhar lá no Antigo Testamento. Mas é olhar com fé, crendo em Jesus, será curado da morte eterna. Amém. Então a salvação vem por meio de Cristo, que foi para a cruz. E a gente sabe que ele não está na cruz, ele ressuscitou. Amém. Não é? Então a participação, quando a gente fala da igreja em toda a história, a sua história, que a igreja no formato do Novo Testamento começou, não é, com Cristo mesmo. Mas já existia o que os teólogos chamam de uma igreja do Antigo Testamento, que pela fé, olhando lá para frente, viu e creu, como Abraão, né? A gente olha para trás, vê e crê. Então, o ápice da história da salvação está na crucificação de Cristo e na sua ressurreição, nascimento, morte e ressurreição. Então,
nós somos orientados e disciplinados pelo Senhor. Quem não entende o que é a Igreja de Cristo, não pode participar da ceia. Porque não é um fato social, simplesmente. Se participar, eu não vou tomar o cálice da sua mão, não. Você resolve com Deus lá. Mas a Bíblia diz que está trazendo juízo para você mesmo. Então, a advertência é feita. E como Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Então, quando a gente olha o elemento aqui, o pão, há uma doutrina chamada de transubstanciação. O que é transubstanciação? Substanciação vem de substância. Substância é pão aqui, trigo e tal. Não há transformação de substância. O pão permanece pão. O vinho permanece vinho, sobre o que nós usamos. Mas há um elemento simbólico nisso aqui. É o elemento memorial. Quando nós olhamos o pão partido, nós nos lembramos, partir sempre envolve a ideia de que você está sendo puxado de um lado para o outro, está sendo despedaçado, não é? O corpo de Cristo foi partido por nós. A gente sabe na história que o braço dele não foi para um lado, o pé para o outro, nem a perna para o outro. Partido tem o significado, né, de ter sido sacrificado para que cada um de nós receba pela fé, né, a Jesus Cristo no seu coração e seja salvo. Amém. Então, em memória, memorial, não é transubstanciação. Amém. O pão que sobrar ali, quem quiser passar aqui, pode comer da ceia. No momento da ceia, é um momento solene que nós estamos atribuindo uma situação especial de respeito, consideração e fé a essa participação. Então, vamos participar com essa consciência que Deus, o corpo de Cristo foi partido por nós fazemos em memória dele e que nós queremos ser pessoas ligadas ao ramo, à videira, frutíferos. Amém. E que assim o Senhor possa nos abençoar. Os irmãos diáconos vão distribuir os elementos. Você aguarde até que todos tenham recebido. Se você crê que Jesus Cristo, você está... Todos estão aqui, eu creio que estão aptos a participar, né? Participe com esse olhar do sofrimento que Cristo fez por nós. Pode distribuir os elementos, né? Feito
pensando na mensagem que está por trás disso aí. Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Nós somos salvos por causa do sacrifício que Ele fez por nós. Ele assumiu as nossas culpas e os nossos pecados. E está convidando a todos que têm sede para vir à fonte e beber. Amém. Glória a Deus. Então, em relação ao pão, né? Como está escrito, isto é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos em memória de mim. Em relação ao cálice, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Comamos e bebamos em memória do Senhor Jesus Cristo. Queria que Luciano, você faz uma oração agradecendo a Deus pela ceia. Amém. Glória. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Sim, Jesus. Estarmos aqui, Senhor, aqui na tua presença. Amém. Para cada um de nós, estamos em casa também, né? Amém, Jesus. Da saúde, sabedoria, da tua palavra. Amém. Cada dia do nosso coração, a nossa fé. Amém, Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este culto. E eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui. Amém, Jesus. Deus, em nome de Jesus, nas suas demandas, nas suas aflições de alma, nas suas necessidades. Ajude, Pai, para que eles tenham também trabalho, para que eles possam produzir para sustento das suas famílias e de si mesmos. Deus abençoe aqueles que têm empreendimentos, abençoe também o nosso país. Amém. Abençoe os dirigentes do nosso país, os ministros, os que têm autoridade. Pai, na tua palavra está escrito que nós devemos orar por eles. E mesmo aqueles que nós discordamos veementemente das suas atitudes, nós pedimos a tua misericórdia sobre eles para que haja arrependimento, em nome de Jesus, e que esse país possa ser próspero e que sistemas ideológicos satânicos não penetrem e dominem este país. Livra-nos dessas pandemias, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos dessas outras que ainda virão, porque o Senhor é quem é o nosso sustentador e a nossa proteção. Na tua palavra está escrito que não devemos temer essas coisas. Elas existem, mas não devemos temer, porque nós cremos no Senhor e aquilo que o Senhor fizer conosco, nós aceitamos e te glorificamos, porque o Senhor sabe o que é melhor. Senhor, abençoe cada família que está em casa, cada um que está nos ouvindo, cada um que está agora neste momento também, sabendo do acontecimento deste culto e está espiritualmente em sintonia conosco. Guarda-os, dá-lhes coragem, dá-lhes liberdade, dá-lhes proteção, Senhor, pela tua graça e misericórdia. E Senhor, abençoe para que as pessoas também se convertam. É um tempo, Pai, final, nós entendemos assim. No nosso coração o Senhor tem colocado esse pensamento de que o Senhor está aí prestes a voltar. E nós pedimos ao Senhor que nós possamos produzir frutos neste tempo, que um avivamento aconteça no Brasil, que um avivamento aconteça no mundo agora, Pai, porque são últimos momentos. Não sabemos o tamanho dessa dimensão últimos, mas sabemos que o Senhor virá e pedimos a salvação das pessoas que estão se perdendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos agora nos despedir, mas logo em seguida, se alguém quiser oração, permaneça aí, peça, exiba seus pedidos, né? Senhor, muito obrigado por este culto. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor,
esteja sobre esta igreja agora e sempre. Amém. Amém, Senhor. A paz do Senhor.